Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terça-feira da quarta semana da Páscoa, semana do Bom Pastor. O evangelho desse dia, João, capítulo 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém, diz o evangelho, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais. Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas e Ele é maior que todos. E ninguém poderá arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos ouvindo este capítulo belíssimo de Jesus como bom pastor. E hoje, nesse dia, nós vemos Jesus num outro contexto. Ele em disputa com os judeus e, num certo momento, Jesus reafirma algumas coisas que nós já ouvimos nos últimos 2 dias. As minhas ovelhas escutam a minha voz, elas me conhecem. Escutar a voz é fruto do conhecer. E conhecer para a Bíblia não é ser apresentado a alguém. Conhecer para a Bíblia é estabelecer uma relação de intimidade. Mas nós já ouvimos isso nos últimos dias. Agora eu queria chamar a atenção neste evangelho de hoje para algumas frases de Jesus e para a tônica destas frases. Pense um instante ao ouvir estas frases, qual será que era o sentimento que Jesus tinha? Num certo ponto ele diz assim: eu dou-lhes a vida eterna e jamais elas se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Quando a gente escuta essas frases de Jesus, eu não sei o que você percebe, mas a impressão que eu tenho é que Jesus está dizendo como uma mãe que vê o filho ameaçado, dizendo: ele é meu, estas ovelhas são minhas, o Pai me deu, ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai é grande, o Pai é maior do que todos, e eu e o Pai somos um, vamos lutar por essas ovelhas. Então, vejam, irmãos, que o sentimento que nós temos aqui não é um sentimento de um pastor que diz: olha como as ovelhas são bonitinhas, vamos aqui escovar a ovelha. Isso a gente já viu, Mas é um pastor que guerreia por elas. Gosto de pensar a Jesus como um pastor guerreiro, que vê a cada ovelha e investe, luta por cada uma delas, porque não perderá nenhuma das ovelhas. Cristo guerreou por nós a sua vida inteira, mas na cruz, Há um hino da Sexta-feira Santa que a gente não costuma cantar muito em português, que diz assim: cantemos hoje em memória da grande luta que houve na cruz, na Sexta-feira Santa. Este sinal de vitória, que a todos ao céu conduz. Nela, coberta de glória, morrendo vence Jesus. Falando da cruz e da guerra da cruz. Portanto, Cristo, como bom pastor, é aquele que guerreia. Agora vejam, mesmo Cristo ressuscitado, já à direita do Pai, continua guerreando por suas ovelhas. A carta aos Hebreus diz que ele penetrou os céus e se apresenta ao Pai constantemente em favor de cada um de nós, como um sacerdote que vai se oferecendo, dia após dia, porque ama as suas ovelhas. Pois bem, meus irmãos, o ressuscitado guerreia por cada um de nós. Luta, diz aos inimigos, como eu dizia esses dias na homilia, à morte, ao mal, ao demônio, estes nossos inimigos da alma, que não adianta que eles invistam, porque guerreia por cada um de nós. Nosso Senhor tem lutado por cada um de nós. E isso tem que nos alegrar, Se nós pensamos nas nossas lutas, pensemos hoje nas lutas que o Senhor tem travado para que nós não escapemos
das suas mãos. Vejam que texto bonito, né? Este texto é de um dos padres da igreja chamado Melitão de Sardes, né? Um grande humiliasta, né, da igreja antiga, dos primeiros séculos da igreja. E ele, fazendo a sua homilia, diz assim: aquele que suspendeu a terra está suspenso, falando da cruz. Aquele que ligou o céu está ligado, porque a cruz é este lugar, né, que liga céu e terra. Aquele que fixou o universo foi fixado no madeiro. Deus foi assassinado. Deus revestiu-se do homem, sofreu por quem sofria, foi julgado por um condenado, foi sepultado por um sepultado, mas ressuscitou dos mortos e clama. Agora veja as palavras que Melitão de Sardes coloca na boca de Jesus, né, ressuscitado. Quem pleiteará contra mim? Eu libertei o condenado, restituí a vida do que estava morto, reergui o sepultado. Quem me contestará, né? Quem me enfrentará? Eu aboli a morte, esmaguei o inferno, elevei a humanidade às alturas. Sim, eu, Cristo, eu sou o vosso perdão, eu sou a Páscoa da salvação, sou vossa luz, sou vossa ressurreição. Cristo ressuscitado guerreia e diz aos nossos inimigos: quem lutará contra mim por estes que o Pai me deu? Aqui, no final desta reflexão, eu quero dizer duas coisas. A primeira é uma afirmação. Cristo tem lutado por você. Ninguém as arrancará da minha mão e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E a segunda afirmação, que não é uma afirmação, é uma pergunta: e você tem guerreado para estar para sempre com Cristo? Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.